Pode ir? Pode. Então vamos falar desses elétrons, essas carguinhas pequenininhas, bolinhas de cargas negativas que ficam sempre livres se movimentando. Então aqui está representado um circuitinho elétrico, onde ele tem uma lâmpada, dois fios que ligam, um fio liga ao polo positivo ou maior potencial e outro liga ao polo negativo ou o menor potencial de uma pilha. Toda pilha, se você olhar, ela tem uma inscriçãozinha ali onde tem um mais, que é a pontinha que é o polo positivo, e o menos, tá joia? Então eu ligo um fiozinho até a base da lâmpada, e esta lâmpada ela tem um fiozinho dentro, passa pelo enrolamento e desce na lateral da lâmpada. E aí o outro fiozinho fecha o circuito. Em um circuitinho fechado como esse, ele está repleto de elétrons, tudo bem? Então ele tem muitos elétrons livres ali dentro. Quando eu ligo a pilha, esses elétrons que têm carga negativa, eles sempre vão tentar se movimentar para o polo positivo, para o maior potencial. Então imagine um circuitinho fechado, significa que ele está sempre, com o caminhozinho que possa ser movimentado por elétrons. E todos esses elétrons vão sempre se movimentar no sentido do maior potencial, do polo positivo. Então, o que acontece com esses elétrons? Quando eles passam pela pilha, eles ganham energia elétrica. Aí eles vêm todos felizes andando pelo fio, cheio de energia elétrica. Quando eles passam aqui, pela lâmpada, eles perdem essa energia elétrica, eles transformam a energia elétrica em energia luminosa. Acende-se a luz. Aí os elétrons vêm todos tristinhos aqui no restante do fio, sem energia. Passa pela pilha, ganha energia. Passa pela lâmpada, perde energia. Passa pela pilha, ganha energia. Passa pela lâmpada, perde energia. Então os elétrons ficam se movimentando, ficam levando energia da pilha para a lâmpada. E assim a gente representa esse movimento dos elétrons por algo que a gente chama de corrente elétrica. E tem um sentido. Aqui não precisa se preocupar, sempre que você vê o sentido da corrente elétrica, vai ser no sentido contrário do movimento dos elétrons, por convenção. Muito bem, agora nós vamos tratar não de uma, mas de duas lâmpadas. Aí você deve lembrar que quando a gente coloca duas lâmpadas, uma seguidinha da outra, dizemos que essas lâmpadas estão em série. Então dá para ver aqui que eu tenho a pilha, que nesse pontinho é o maior potencial, nesse o menor. Então se é o maior potencial, o polo positivo, os elétrons vão sempre se movimentar no sentido do maior potencial. E quando eu coloco as lâmpadas uma seguidinha das outras, todos os elétrons que passarem por uma lâmpada obrigatoriamente vão passar pela outra lâmpada. Então, quando tem esse movimento de elétrons que obrigatoriamente passam por uma e pela outra, dizemos que essas lâmpadas estão em série. Tudo bem? Aí, o que eu fiz aqui foi representar o mesmo circuitinho, só que agora, como a professora indicou, ao invés de eu fazer aquele desenho, eu represento lâmpada por isso daqui. Ao invés de eu fazer o desenho da pilha, eu represento a pilha por isso daqui. Mas é exatamente o mesmo circuito, tá ok? Bom, quando eu tenho um circuito como esse, eu posso colocar nele um interruptor. O que é o interruptor? O próprio nome diz, ele interrompe a passagem dos elétrons da corrente elétrica. Como eu não tenho mais elétrons agora saindo da pilha e levando energia para as lâmpadas, o que acontece com as lâmpadas? Elas apagam. Então o interruptor tem uma função de não permitir a passagem de corrente elétrica. E assim faz com que as lâmpadas em série, as duas, se apaguem. E se você olhar com bastante cuidado, você vai ver que aqui também é um circuito de duas lâmpadas em série, só que eu mudei a posição do interruptor. Muda alguma coisa? Não. Porque se eu não posso ter os elétrons percorrendo todo o circuitinho, se houver uma interrupção por um interruptor, não havendo corrente, as lâmpadas não se acendem.
Então aqui não importa onde você põe o interruptor, de um lado ou de outro, mas o interruptor interrompe e nenhuma das lâmpadas acende. Há uma outra possibilidade de deixar o interruptor fechadinho e deste jeito as lâmpadas acenderiam. Agora pense na hipótese de uma das lâmpadas se queimar. Quando a gente diz que uma lâmpada se queima, na verdade este pequeno filamento aqui dentro da lâmpada, ele quebra. Literalmente ele fica com uma pontinha para cima e outra pontinha não ligada. Pense se aqui é possível passagem de elétrons. Não. Então se não passa elétrons aqui, não passa elétrons em tudo, não há movimentação de elétrons. Então, se uma das lâmpadas estiver queimada, ela interrompe a passagem de corrente. A outra lâmpada não vai acender. Agora, vamos tratar de lâmpadas, só que agora elas estão ligadas em paralelo. Então, aqui está a representação de uma pilha, onde dos dois fios eu não ligo apenas uma lâmpada, mas eu estou ligando duas lâmpadas. Então, se você olhar de novo, os elétrons se movimentam em um sentido. Esses elétrons aqui, eles, entre aspas, se dividem. Uma parte dos elétrons passam pela lâmpada de baixo, outra parte dos elétrons passam pela lâmpada de cima. Aí eles se juntam nesse fiozinho e fecham o circuito. Circuitinho fechadinho, tem passagem de corrente, acendem as duas lâmpadas. Tudo bem? Aqui também está representado aquele circuito, mas com uma representação técnica corretinha. Duas lâmpadas ligadas em paralelo. Duas lâmpadas ligadas em paralelo. Então, olhe comigo. Se neste circuitinho eu tenho a passagem de corrente, o que faz com que leve energia elétrica para a lâmpada e transforme em luminosa, quando eu colocar um interruptor, o que você acha que vai acontecer? Ele vai interromper a passagem de corrente. Aqui, se não houver uma corrente, nem na lâmpada de baixo e nem na lâmpada de cima, o que vai acontecer com as lâmpadas? Vão acender? Não. Mas agora, eu coloquei o interruptor em uma outra posição. Se você olhar para este interruptor, nós vamos ter elétrons que vão tentar dar a volta, só que aqui embaixo ele consegue dar a voltinha. Está vendo que ele está fazendo um caminho fechado? Elétron ganha energia aqui e perde energia lá. Esta lâmpada de baixo vai acender. Mas se eu olhar para o caminho dos elétrons aqui em cima, se eu olhar para o caminho dos elétrons aqui em cima, está interrompido pelo interruptor. Os elétrons não conseguem dar a volta no circuitinho fechado. Esta lâmpada aqui não vai acender.